Alô, muito boa tarde. Deixa-me só ver se o meu som está aqui ligado. Alô, alô, muito boa tarde, muito bem-vindos às dicas da semana, que depois de uma pausazinha durante o mês de agosto, voltamos aqui às nossas dicas da semana. Então, para vos explicar o que é que são as dicas da semana, que já estive aqui a partilhar com a minha audiência, mas um mês é para nos fazer esquecer do que é que são as dicas da semana. Então, as dicas da semana são uma rúbrica que te pretende dar coragem para dar um salto na tua vida. Não precisa de ser um salto sem rede nem paraquedas, como aquele que eu fiz, mas pode ser uma mudança, uma pequena mudança, uma grande mudança. Tenho sempre uma convidada muito especial durante esta rúbrica, que é à quinta-feira às 18h30 aqui no Instagram. Depois também vai ficar partilhado no YouTube, que essa é a novidade, que vamos colocar também no YouTube, estas dicas da semana. E o objetivo é dar-te inspiração, dar-te coragem e também passar-te alguma dica poderosa, alguma dica útil para a tua vida pessoal e também para o teu negócio. E já tenho aqui a minha convidada, que vou já convidar a entrar, isto convidado, mas não interessa, deu para perceber o que é que era. A convidada hoje desta primeira edição pós-verão. Alô, alô, muito boa tarde. Estamos cá, Lisboa e Algarve estão ligados! Olha, eu adorava estar aí, mas pronto. Bem disposta? Olha, eu ontem fui à praia de manhã, choveu, tu não estás bem a ver. E hoje de manhã estava um sol espetacular, podia ter escolhido outro dia. Mas pronto, eu fui ao banho na mesma, fiz tudo normalmente, correu tudo muito Tão bom. bem na mesma. Mas pronto, choveu, fui abençoada. Olha, mas aposto que a água estava quente, não foste dar um mergulhinho. A água devia estar quentinha, a chover. Pois, aí deve estar quentinha. Olha, onde ela estava quente era na Manta Rota, aí em Alfara, a Armação de Pera, estava assim mais ou menos. Olha, minha querida, muito grata por estares aqui. Não sei se estamos aqui, estão a ver bem. Olha, quem estiver aqui presente que diga, está tudo ok com som e imagem. Se houver cortes, olha, temos pena, é a vida, faz parte, é assim. Não há outra hipótese. Olha, Susana, então só para te explicar também, esta rúbrica eu comecei no arranque de janeiro. E o propósito é partilhar uma história que de alguma maneira transformou a pessoa, que vai com toda a certeza inspirar outras mulheres e vai dar coragem para mudar alguma coisa. E é mesmo o tema, não é? Porque o teu tema é coragem. E o objetivo desta rubrica é isso, é encorajar outras mulheres a passarem para este lado do empreendedorismo e a serem mais felizes fazendo aquilo que gostam. Acima de tudo é isso. E dando aqui algumas dicas úteis a nível pessoal e a nível profissional, e é uma conversa de coração, como eu te disse, não é nada que vai ser aqui, não houve preparação, só para saberem, é mesmo conversa do coração e pronto, e é assim, olha, a primeira coisa que eu gostava de perguntar, que as pessoas, pronto, estão aqui, pelo menos as minhas seguidoras, se calhar não te conhecem ou não te conhecem tão bem, quem é a Susana? Eu vou só tirar aqui os comentários, que é sempre uma coisa que, pelo menos para mim, não gosto. Pronto. Que não consigo ver como deve ser. Temos pena e depois ligo os comentários no fim. Portanto, se tiverem dúvidas ou sugestões, fiquem aí para o fim, que é para fazer. Susana, então quem é a Susana? Qual é a tua formação? Como é que tu foste aí parar também? Só para perceber um bocadinho aqui o enquadramento. História muito grande. Então vamos começar pelo início. Quem é a Susana? Qual é a tua formação? O que é que começaste por fazer a nível de trabalho? Olha, eu sou uma pessoa muito simples. Eu não gosto muito de rococós e coisinhas e sou muito simples. E quando tu dizes que esta conversa é de coração, nem podia ser de outra forma, porque eu não sou nada formal. Portanto, e aliás, eu acredito que a coragem vem mesmo do coração, não é? Até porque a palavra coragem é mesmo isso, não é? É agir com o coração. E estás-me a perguntar do meu percurso. Então, a minha área de formação é na arquitetura. Portanto, eu sou arquiteta de formação. E tive, como arquiteta, ainda exerci durante 10 anos. Portanto, fui arquiteta durante 10 anos.
Depois veio aquela crise muito grande em Portugal, não houve trabalho a nível de construção e eu pensei, não vou ficar parada, não é? Os meus pais ainda me diziam, mas tem lá paciência, que isso ainda vai dar, isso é uma profissão com algum estatuto, aquela coisa, não é? Que se calhar devias insistir. Mas a Susana já estava há muito tempo sem trabalhar e disse, não, vou experimentar outra coisa. Depois o que é que eu fiz? A verdade é que quando tu tens um currículo de arquiteta não dás para mais nada. Nem para a caixa do supermercado, porque eu mandei currículos para todo lado, mas era sempre, tinha competências a mais, basicamente. Portanto, para algumas coisas tinha competências a mais, para outras tinha competências a menos, porque nunca tinha feito aquela tarefa, portanto, não dava. Então, o que é que eu fiz? Fui para a área comercial, que é uma área que normalmente aceita qualquer pessoa, porque não precisas de ter muita formação na área, porque as próprias empresas dão essa formação. Então fui para a área comercial, que foi um desafio para mim, porque eu era super tímida, mas super. Tipo, eu falar aqui contigo num live, para mim, eu nem imaginava tal coisa, esquece lá isso. Olha, mas também era assim. Olha, era a área comercial de que atividade? Olha, ainda tive 1 ou 2 meses a trabalhar numa atividade que era para vender visitas virtuais, tipo aquelas fotografias 360, depois tu entras na casa e vais lá ver e não sei o quê. E depois fui para o ramo imobiliário, fui consultora imobiliária durante 3 anos e gostei bastante, tirou-me completamente da minha zona de conforto. Estás a ver a Susana agora que não gostava de falar com as pessoas, super tímida e de andar a bater portas, muito, muito fora da minha zona de conforto. Mas aprendi imenso e isso também me fez ganhar um bocadinho asas, não é? Claro. E depois cheguei, portanto, tive 3 anos a trabalhar como consultora e comecei a achar que queria mais, queria mais qualquer coisa. Não tinha muita liberdade porque o ramo imobiliário acaba por te prender muito e eu queria mais qualquer coisa, não sabia era o quê. Então o que é que eu fiz? Foi dos meus primeiros atos de coragem talvez, ou pelo menos nesta área profissional, que foi despedir-me. E pensei, olha, vou-me embora, vou estar 1 ano sem trabalhar, vou descobrir aquilo que eu quero fazer. Então contratei uma coach de transição de carreira, uma coach de transformação e andei à procura com ela. E pronto, como descobri o coaching, acabei por me certificar no coaching e quando estava prestes a abrir o meu negócio na área do coaching, apareceu uma oportunidade como coach de produtividade precisamente numa empresa ligada ao ramo imobiliário. E eu na altura ainda ponderei se fazia sentido ou não, mas uma vez que era uma área que eu já estava à vontade e ia experimentar uma coisa nova, uni o útil ao agradável e então lá fui eu. Então tive 4 anos a trabalhar como coach de produtividade e agora lancei-me no desafio completamente... Então, antes de avançarmos para esse desafio, deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. Como é que se proporcionou a escolha para a arquitetura? Os teus pais são dessa área? Foi um gosto teu? Como é que isso foi? Olha, a Susana sempre gostou muito de artes. Só que, quando me perguntavam à Susana o que é que ela queria ser, a Susana dizia, quando era pequenina, dizia, eu quero ser bailarina. Bailarina, estás a ver os meus pais a dizerem, sim, bailarina. Não, bailarina, isso não dá para comer, não é? Então a Susana diz, então e se fosse pintora ou escultora? Também não tem saída profissional. Então, e se fosse arquitetura? De maneira que basicamente, quer dizer, eu aceitei a escolha, mas na realidade não fui eu que escolhi, não é? Foram os meus pais que me deixaram realmente escolher a área, não é? Que era a área das artes, mas dentro da área das artes a arquitetura era aquilo que parecia que tinha mais saída. E na altura não me importei nada, até porque tinha boas notas, entrei na faculdade pública e fiz a minha carreira de arquitetura
E a verdade é que quando olho para trás, estava tudo bem. Estava felicíssima da vida, achava eu, não é? Pelo menos na altura, eu costumo dizer, a ignorância é a maior amiga da felicidade, não é? Porque quando nós não sabemos que há mais qualquer coisa, nós somos super felizes. Então estava muito contente. Mas achas, desculpe interromper, só para perceber, achas que de alguma maneira aquela parte do planeamento, da organização, que imagino que um arquiteto deva ter, também faz parte da tua essência e que hoje em dia, para trabalhares com os teus clientes e os teus alunos, também faz algum sentido teres essa competência dentro de ti? Faz todo sentido, até porque eu já tentei fazer este exercício, eu não me lembro quando é que eu comecei a fazer listas, quando é que eu comecei a organizar, mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada mesmo no estudo e, portanto, eu sempre usei ferramentas de produtividade, mesmo sem saber o que era isso, não é? Sempre tive as minhas, nunca procurei, mas acabava por fazer aquilo que hoje em dia também se faz, não é? Que é aquilo que é prático, que é aquilo que nós precisamos para avançar. E na arquitetura é preciso realmente muita disciplina e ter muito foco naquilo que estamos a fazer, porque é um trabalho que nunca acaba. Sim, que nunca acaba. E não estamos a falar só dentro do curso de arquitetura, porque tu, para entrares para a arquitetura, ainda para mais faculdade pública, não sei se foi em Lisboa, foi na Faculdade de Arquitetura de Lisboa que entraste, pronto. E na altura, se não me engano, pela tua idade, devia ser o Taveira que lá estava. Estava a sair, eu lembro-me de dizer adeus ao Taveira porque eu lembro-me que estava no primeiro ano da faculdade, houve uma revolução muito grande lá na faculdade, a gente a mandá-lo embora. Há uns bons anos, quem é arquiteto aqui, que é novato, não vai perceber se calhar esta conversa, ou já ouvi uns boatos na faculdade. Mas até para entrar é preciso alguma disciplina, alguma ser metódica em termos de organização do estudo. Foi um bocadinho também como me aconteceu. Mas é o que tu dizes, quando nos é nato, porque está dentro de nós, não é? É um dom que nós temos, depois até o universo coloca outras coisas à nossa frente, e no teu caso foi a arquitetura, olha, no meu caso foi uma multinacional alemã, não podia ter sido melhor, pronto, foi mesmo sorteio. Nada acontece por acaso, não é? É um bocadinho assim. Olha, agora outra questão. Veio a crise financeira e eu recordo-me muito bem da crise financeira. Eu, na altura, era master franchiser de um franchise e foi uma chatice, porque enquanto master franchiser os bancos não financiavam possíveis franchisados, portanto não havia budget, não havia financiamento para licenças de franchise. E tu apanhaste essa crise financeira estando dentro do ramo mais complicado, que um dos ramos que foi mais afetado na altura. Como é que foi o dia-a-dia durante aquele período? Tu estavas numa empresa na altura, como é que era o teu dia-a-dia? Sim. Eu estava a trabalhar com um arquiteto e, portanto, eu fazia os projetos de execução em colaboração com esse arquiteto. Portanto, depois os projetos pararam, ele continua sempre a dar-me trabalho, porque ele confiava imenso no meu trabalho, ainda confia, eu é que já não quero fazer trabalho de arquitetura, e ele começou a ter muita dificuldade em arranjar clientes. E eu sempre trabalhei à hora. Ou seja, nunca tive um contrato, sempre trabalhei com recibos e tudo bem, e sempre trabalhei à hora. Ou seja, as horas foram começando a reduzir. Aos bocadinhos, isto começava a ficar muito complicado. E depois chegou uma altura em que acabei por vir trabalhar para casa, um bocadinho em teletrabalho quase, não é? Não havia Zooms, mas o trabalho era feito em casa porque eram muito poucas horas. E depois eu comecei a pensar, eu não posso ficar aqui a vida toda à espera que isto se resolva, porque eu nem sei se isto se vai resolver e eu, portanto, também tenho que fazer a minha vida, não é? E lembro-me que não foi fácil procurar trabalho, tinha muito tempo em casa, muito complicado, porque ainda por cima eu sou uma pessoa super ativa, não gosto de ficar muito tempo sem fazer nada, que tu começas a atrofiar, não é? Eu mandei currículos até para, sei lá, mandei currículos para tudo que não tinha nada a ver, eu mandei para todo lado. Eu tenho ideia que o ramo imobiliário até foi a última coisa que eu pensei,
porque eu tinha muito... Achava que tinha uma má fama muito grande, achava que os consultores eram uma corja muito grande, que eram Não, e na altura também, portanto, quando fui crise financeira havia ali alguns grupos, eu lembro-me de estar na Expo Franchise e havia ali alguns grupos de imobiliário que dominavam, era um bocadinho um monopólio do imobiliário, portanto era assim um bocadinho diferente do que é hoje e não havia, nem todas as pessoas iam para esta área de atividade. Hoje em dia todas as pessoas parece que vão lá parar, não é? Mas na altura não era bem assim. Mas diz-me só uma coisa, quando tu entraste depois no ramo imobiliário, como é que foi o teu shift? Porque, vamos lá ver, uma arquiteta que de repente vai vender casas, o teu chip e o dos teus pais, como é que isto processou, essa parte? Olha, posso-te dizer que a minha mãe confia em mim, ela diz-me, pá, vai em frente, faz aquilo que tu gostares e siga. O meu pai disse-me logo, mas tu vais para a consultora, mas isso é um trabalho temporário, porque depois quando tiveres outra vez oportunidades na área da arquitetura, voltas. E eu na altura até disse sim, porque não era isto que eu queria fazer, não é? Só que entretanto a coisa mudou, não é? Porque entretanto eu gostei muito de falar com pessoas, que era uma coisa que eu detestava. Para teres uma ideia, eu quando era miúda, eu lembro-me perfeitamente de situações tipo, eu sou super gulosa, gosto imenso de doces e coisas desse género, e quando era miúda ainda mais, agora sou um bocadinho menos, mas ainda sou bastante, mas quando era miúda ainda mais, e às vezes estava numa pastelaria e queria um bolo, e dizia à minha mãe, olha mãe, quero um bolo, dás-me um bolo, e ela dizia, sim, vai lá buscar que o senhor, pede lá ao senhor, e eu já não queria o bolo. Só de pensar que tinha que falar com alguém que não conhecia, já não queria ter. Não falava. Já não queria ter. Como é que foi para mostrares a tua primeira casa? Ou para angariares a primeira casa? Como é que isso foi? Sabes que eu acho que encarei a coisa muito como uma tarefa que tinha que fazer. E não olhei muito para aquilo que eu estava a sentir. Portanto, deixei de lado a parte sentimental de eu não consigo fazer isto e pensei, não, isto é uma tarefa, é um trabalho, eu estou aqui e tenho que fazer. O que não é fácil porque eu não era ressarcida pelo trabalho, não é? Como tu sabes, os consultores trabalham à comissão, portanto, é uma parte muito difícil de tu gerires. Mesmo eu tive um pouco mais de facilidade nesta transição, porque como sempre trabalhei à hora, sempre trabalhei a recibos, é diferente de uma pessoa que trabalha a contrato, portanto já tinha alguma flexibilidade nesse aspecto. Portanto, em termos de mindset estava um bocadinho, digamos, melhor, não sei se é melhor, mas pronto, estava um bocadinho mais... o meu mindset estava um bocadinho mais flexível a isso. Agora, a parte... Eu acho que peguei na parte profissional e pensei, ok, é para apresentar serviços, eu vou e faço e a verdade é que tornei-me muito boa a fazer isso precisamente porque eu achava que aquilo era uma tarefa e tinha que fazer. Tanto que, anos mais tarde, quando eu estava, no fundo, a dar formação aos consultores, aquilo que eles me diziam, mas eu não consigo, agora tenho que falar com este e com aquele e sou chato e não sei o quê. Sim, pá, é uma tarefa, é fazer e pronto, lá está, como se diz, o não está garantido, não é? E eu sempre fui muito, muito metódica nesse aspecto. Tanto que, mas isso não queria dizer que na vida pessoal depois conseguisse fazê-lo. Ir, por exemplo, se eu fosse bater porta, tudo bem, não gostava muito, mas fazia. E depois habituei-me e pronto, eu tinha formas de o fazer. Mas, por exemplo, entrar num café, pedir um copo de água, já era complicado. Portanto, tinha fases, né? Tinha fases que aquela mina típica vinha-me aqui. Eu já estive na venda direta, não é? Pronto, e a abordagem fria a uma pessoa é das coisas mais difíceis que existem. Eu, quando comecei há 15 anos, eu fazia cold calls telefónicas, em que pegava nas páginas brancas com um guião, fazia. Mas para mim era mais fácil ao telefone do que cara a cara. Porque eu tinha medo de levar com o não. A pergunta que eu te ia fazer é: achas que encaraste como uma tarefa, por seres metódico e levaste em frente, ou que no fundo a coragem já estava dentro de ti?
Olha, sabes que eu tenho, é engraçado, estás-me a perguntar isso, porque eu sempre me considerei pouco corajosa, porque eu sempre fui muito tímida, sempre fiz as coisas, mas sempre agarrada a outras pessoas, ou seja, se houvesse alguém a fazer, eu era capaz de fazer, não é? Mas assim, sozinha, nunca me aventurei muito. E outro dia estava a falar com umas amigas minhas, mais antigas, e estava-lhes a perguntar, olha, que diferenças é que tu vês de uma para a outra? Ah, e foi curioso, que houve uma amiga minha que me disse, epá, eu sempre te vi como uma pessoa super corajosa. Eu assim, Uau! como assim? Sim, sempre te vi como uma pessoa super corajosa, porque tu ultrapassaste, por exemplo, o divórcio dos meus pais muito bem, que vim para o Algarve com um namorado, não é, na altura. Também, e ela dizia, eu não era capaz de fazer isso, de sair da minha zona de conforto, não é? Mudaste de trabalho, mudaste de área. Pá, e ela disse-me uma série de coisas que eu disse, realmente, mas eu nunca vi essa coragem em mim, nunca admiti que isso era uma característica minha, precisamente porque depois tinha aqui o meu lado introvertido, que na realidade também não deixava fazer muitas coisas, não é? Porque eu sozinha para algum lado eu não ia. Não... Eu quando vim para o Algarve, para teres uma ideia, eu não ia ao supermercado sozinha. Não era capaz. Ficava super nervosa. Não sei o que é que me dava, mas eu tremia por todo lado. Isso até pode ter sido alguma situação de infância, não sei, às vezes são situações a que nos submetem sem pensar que de alguma maneira nos estão a traumatizar, entre aspas, mas havia aí alguma crença, porque nem era bem fobia, há pessoas que têm fobia mesmo, não é? Não, Mas não era fobia, mas eu, na realidade, eu sentia-me super desconfortável. Eu lembro uma vez que, opá, ainda era miúda, andava na secundária ainda, se não me engano. Sim, andava na secundária ainda. E lembro-me que tive que ir ao shopping. Na altura ia-se a pé, não é? Porque eu não tinha carro. Então ia a pé, para teres uma ideia, não sei se tu conheces bem Lisboa, mas eu morava em Queluz e ia para Massamá a pé. Portanto, ainda era uns não quilómetros, não está. é? Nós andávamos quilómetros a pé. E então lembro-me de ir, pá, tinha que ir, epá, e eu, pá, fui a toda a velocidade porque liguei para todos os meus amigos, ninguém podia ir comigo. E eu pensei, pá, não vou ficar a dever uma prenda de aniversário, tenho mesmo que ir hoje, não há hipótese. Epá, e eu lembro-me que estava, eu só rezava a todos os anjinhos, eu não acredito em anjinhos, mas eu rezava, pá, só espero que não encontre ninguém pelo caminho, porque eu quero ir lá e despachar aquilo, e já imaginava o que é que ia buscar, que era para não perder muito tempo, e planeei aquilo tudo, epá, e encontrei a mãe de uma colega minha. E ela veio-me falar, e olha, digo-te, eu fiz um esforço para não me lavar em lágrimas, porque eu estava nervosíssima, só porque estava ali sozinha, e aquilo, epá, não sei, deixava-me muito vulnerável, e eu não gostava dessa sensação, então pá, fugi a sete pés dessa vulnerabilidade, que é uma coisa que eu aprendi um bocadinho a abraçar, não é? Porque eu cada vez mais, entre aspas, me exponho, e conto a minha história e não tenho problemas nenhums em partilhar as minhas coisas, não é? Quem me conhece não faz a menor ideia e se calhar também aqui a tua descoberta na área do coach também veio-te ajudar primeiro a ti, não? Deve ter sido primeiro o teu autoconhecimento e a aplicação das ferramentas que aprendeste. Epá, mas tu tens aqui um antes e depois brutal. Entretanto, pelo que eu percebi, tu ainda deste mais um salto, não é? Pronto, temos aqui uma continuação que também veio então agora dar a este novo projeto e a esta tua missão de vida. O que é que Mas se aconteceu? queres que te diga, na realidade isto foi tudo muito, muito lento, foi um processo muito lento, porque eu sempre, eu costumo dizer que a vida sempre escolheu por mim, não é? Eu não escolhi arquitetura, não escolhi mesmo arquitetura, eu também não escolhi bem viver para o Algarve, não é? Por acaso namorava um algarvio que veio cá para baixo e na altura tinha que escolher, ou acabava com ele ou vinha-me embora, não é? E pronto, e acabei por vir com ele,
nem sei bem como, não é? E houve uma série de saídas da zona de conforto que quase que me foram impostas. E quando isso acontece, tu vais-te habituando a esse desconforto. Nunca te habituas, mas acaba por te ser familiar. A sensação do desconforto e começas a perceber que não vais morrer, não te vai acontecer nada de mal, é só um desconforto antes de uma decisão, não é? Tanto que eu depois... Achas que esta fase da tua vida que estás a viver agora, de alguma maneira foi um soltar amarras relativamente ao que os outros esperavam de ti, ao que a sociedade esperava de ti? Porque tu estás-me a dar vários exemplos que foram coisas que te foram sendo colocadas no caminho, mas nunca foi uma decisão tua, primeira decisão tua, ou seja, tu decidiste depois, basicamente foi isso. Tu achas que agora tu estás completamente livre, solta das amarras das outras pessoas? Sim, agora sim, mas não foi agora, foi basicamente em 2016 quando eu decidi, olha, vou-me despedir e olha, só para teres uma ideia, o meu pai, que era, pronto, contra eu ser consultora imobiliária, e que sempre quis que eu voltasse para a arquitetura, quando eu me da agência já não queria, já dizia, então mas tu estás a ganhar tão bem, estás tão bem aí, agora vais sair. E assim, está descansado, que eu tenho sucesso onde eu quiser. Claro, é isso mesmo. Tu é que és a pessoa, não é? Portanto, só muda sim. Olha, mas é engraçado, as pessoas só percebem isso quando veem sucesso, ainda por cima. Eu na altura, repara, acabo por... Estás-me a ouvir? Sim. Acabo por ter ali várias situações, não é? Mudança de carreira, etc, não é? E agora até me esqueci do que é que eu estava a dizer. Estavas a falar daquela altura em que tu te despediste, que o teu pai até nem gostou muito, que preferia que ficasses lá na imobiliária. E as pessoas só se apercebem que tu estás no caminho certo e só te apoiam na realidade quando tu já passas por isso. Tanto que eu neste momento, quando decidi, ok, vou fazer uma carreira a solo, eu pensei, bem, quando eu contar isto ao meu pai, ele vai ter a mesma reação. Só que não, porque ele provavelmente também já passou por esta fase de, espera, não, ela consegue. E então desta vez ele disse-me, pá, não, acho que fazes bem, se isso é o teu sonho, segue em frente. Que eu até fiquei assim, uau, que é isto? Portanto, eu acho que quando nós seguimos o nosso coração, as coisas começam a acontecer sem tu dares conta. Completamente. Eu costumo dizer que a vida é como um puzzle. Eu acho que as peças do puzzle colocam-se à nossa frente para nós só pisarmos as peças. Tudo acontece no timing certo. Acho que tu estavas a falar que tinha sido lento. Não foi lento, foi no timing que tinha que ser. Foi quando tu estavas preparada para ser, não é? Basicamente isso. Sim, quando eu digo que foi lento é porque as pessoas às vezes podem ter ideia, mas ela era assim e agora de repente é assim. Não é de repente, foram pequenas transformações, não é? Claro que os últimos anos foram transformações muito maiores, porque eu já estava preparada e porque na realidade eu decidi, porque eu antes não tinha decidido nada, as coisas apareciam e eu nem sequer sabia que queria mudar. Por exemplo, eu quando estava na arquitetura eu sentia que queria mais qualquer coisa, mas na realidade estava acomodada. E até foi uma benção a crise acontecer e ter saído dali, porque eu queria crescer, mas não sabia bem para onde, nem fazer o quê, mas pronto, já estava ali já há muitos anos, não é? E então a verdade é que comecei a fazer algumas coisas fora da minha zona de conforto, sem saber exatamente o que era a zona de conforto na altura. E, por exemplo, eu na altura que estava no ramo imobiliário, comecei a dar aulas de tango argentino, que foi uma coisa também completamente fora da caixa. Na altura tinha um namorado e nós dançávamos tango, o professor, não havia tango no Algarve, houve uma altura que o Algarve ficou sem professor de tango e o professor de tango que se foi embora disse-nos, agora são vocês a dar aulas, e nós dissemos, não. Ficámos um ano ali em banho-maria, mas depois lá tomámos a decisão de avançar,
que também não foi fácil. E portanto, eu fui arrastada para uma série de coisas que foram acontecendo, mas que eu nunca disse que não, não é? Nunca fugi delas, mas nunca foram a minha decisão. E só quando eu realmente estava no ramo imobiliário e decidi, não, isto agora vai ser à minha maneira, eu é que vou decidir o que é que quero fazer, só a partir daí é que eu comecei a ser livre. Porque só a partir daí é que eu comecei a pensar, não, eu posso fazer aquilo que eu quiser. E se eu não estou aqui bem, eu tenho que ir para outro lado qualquer. Ah, mas eu não sei para onde é que eu vou, não sei o que é que quero fazer. Não faz mal, vais encontrar uma maneira, vais fazer o que quiseres. Na altura tinha algumas poupanças, pensei, olha, vou ficar um ano a pensar o que é que vou fazer. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e lá está. Na altura, quando eu tomei essa decisão, foi na altura que eu contratei a minha primeira coach, eu nem sabia o que era uma coach, mas pronto, andava à procura e por acaso, olha lá como as coisas são. Nós dávamos aulas de tango e a aula anterior à de tango era uma aula de kizomba e a professora de kizomba era coach. E eu, quando ela me disse o que é que fazia, assim, o que é isso? Eu faço transição de carreira, é isso que eu quero. É isso. É isso mesmo que eu quero, eu preciso de ti. Mas eu nem sabia o que era isso, não fazia a mínima ideia o que era. E então foi nessa altura que eu pensei, ok, vou contratar a coach e depois na altura também falei com ela e disse, epá, estou aqui em casa e pá, está um dia excelente lá fora e eu não sou capaz de ir à praia sozinha. Pá, gosto imenso de ir à praia, mas não sou capaz de ir sozinha. E ela desafiou-me. E pronto, e a partir daí desenrolou-se uma série de coisas porque eu comecei-me a desafiar a torto e a direito e lá está. Eu costumo dizer que eu com 36 anos não ia à praia sozinha, mas com 37 fui viajar sozinha para a Tailândia 2 meses. Uau. Portanto, Como é que isso aconteceu? E como é que é que eu já vi fotografias tuas e estás sozinha, pronto, vê se estás sozinha. Epá, é extraordinário. Como é que isto aconteceu? Olha, isto foi muito engraçado porque eu quando começo a ir à praia sozinha, na altura, foi quando eu também me comecei a expor, lá está, comecei a expor a minha vulnerabilidade e quando eu vou à praia sozinha, eu tinha um blog que foi feito exatamente nessa altura, na altura em que eu me despedi e comecei a colocar no blog precisamente esses sentimentos, essa experiência que eu estava a ter. E lembro-me perfeitamente que escrevi precisamente sobre esta coisa de não ir à praia sozinha, deste receio, e disse, eu devo ser a única pessoa no mundo a ter estas coisas na minha cabeça. Mas eu escrevi sobre isso e publiquei no blog. Cheia de medo, tipo, o que é que as pessoas vão pensar? Mas diga assim, olha, não quer saber. Na altura também havia pouca gente que sabia que eu tinha o blog, portanto, era como se ninguém soubesse. E houve imensas pessoas que me responderam a dizer, eu também sou assim, ou, por exemplo, sou assim, por exemplo, na praia não há problemas, por exemplo, não conseguir ir ao cinema sozinha, ou não sei o quê. E eu comecei a perceber que aquilo não era uma coisa, não era assim uma doença, não era assim uma coisa esquisita. E quando começo a ir à praia sozinha, comecei a perceber que não tinha nada de mais, que era uma coisa muito fixe, não havia problema nenhum e comecei a gostar imenso. Comecei a ir para lá, tipo, quase todos os dias estava eu na praia, não é? Ainda por cima eu moro muito perto da praia, eu em 5 minutos de carro estou numa praia, em 7 minutos estou na praia. É que tu não és como nós aqui em Lisboa, que só para ir para a costa é meia hora sem trânsito, quanto mais com trânsito. Tu é 5 minutos. Aqui é muito perto, portanto eu pensei, porque que não hei de aproveitar? Claro. E comecei a gostar. E depois eu estava, entretanto, decidi que afinal era coaching que eu queria fazer, tirei a minha certificação e quando estava a tirar a certificação comecei a montar, a planear como é que eu ia montar o meu negócio no coaching. E comecei a pensar, olha, tenho que entrar aqui em contato com alguns gabinetes para fazer aqui umas parcerias, porque na altura não havia cá online nenhum, não é? Portanto, o que eu fiz, pensei, olha, tenho que abrir aí uma coisa qualquer, tenho que dar consultas, não é? Sessões em algum gabinete, em alguma clínica, em alguma coisa dessas. Só que, entretanto,
eu comecei a fazer as contas, comecei a montar um site, tudo sozinha. Na altura não havia cá tutoriais nos YouTubes, nada, andei nos blogs todos à procura de como é que se fazia, como é que não se fazia, fez tudo sozinha. E depois comecei a pensar, epá, eu vou ter o site preparado mais ou menos em junho, então mas eu vou abrir um negócio em pleno verão, quando aqui no Algarve está toda a gente maluca, que não quer saber de cat coaching agora, não vale a pena, o que é que eu vou fazer? Vou só abrir em setembro, foi o que eu pensei. Epá, e o que é que eu vou fazer estes meses? Epá, e depois na altura comecei a pensar, epá, sempre foi uma ideia minha ir viajar sozinha, só que estava na minha lista dos impossíveis, porque eu tinha uma lista de coisas que eram impossíveis, tipo, nunca vou fazer uma coisa destas. E eu disse assim, pá, se calhar não era má ideia, então andei a pesquisar. Então, como eu na altura adorava ler blogs e coisas assim, pesquisei muitos blogs de mulheres que viajavam sozinhas e que, pronto, vi tudo que era dicas, tudo. Vi quais eram os países mais baratos e mais seguros para viajar, eu pesquisei tudo. E de repente decidi, bom, o melhor que eu tenho a fazer é aproveitar estes 2 meses para viajar, porque depois não vou ter tempo, vou ter que ir trabalhar. Portanto, não vou ter uma oportunidade de outra maneira, não é? A Tailândia é um país super barato e, portanto, eu digo assim, não, isto é agora ou então não sei quando é que vou ter uma oportunidade destas outra vez. Epá, eu digo-te que o que me custou mais foi comprar o bilhete. Deu-me ali umas borboletas daquelas mesmo grandes. Mas depois não, porque eu pesquisei, eu digo-te, eu sabia o que é que tinha que fazer se ficasse sem dinheiro, se me roubassem a carteira, se ficasse sem telemóvel ou roubarem-me o telemóvel. Eu sabia onde é que havia, eu sabia tudo. Se ficasse doente, o que é que tinha que fazer, ia preparada com tudo e mais alguma coisa. Olha, a verdade é que no dia da viagem eu não estava nem um bocadinho nervosa. Estava ansiosa, né? Estava contente, estava toda entusiasmada, mas não tinha aquele medo que eu achava que ia ter, porque já estava preparada, não é? O medo é um sinal de preparação e eu tinha-me preparado, não é? E foi uma viagem extraordinária, até porque o meu maior medo, para além do medo do desconhecido, não é? Que ultrapassei porque já tinha lido muita coisa sobre o que ia ver, sobre para onde é que eu ia, e atenção, eu não fui com nada marcado. O que eu marquei foi o hotel quando cheguei, estava marcado, não é? Para eu saber para onde é que ia, e depois tinha que sair da Tailândia passado um mês, porque eles só têm 30 dias de visto. Então eu saí, fui passar uma semana ao Camboja e depois voltei a entrar e esses voos eu tinha marcados porque tinha que ter marcados, porque na alfândega tinha que ter uma prova de que ia sair e pronto, então tinha essa parte. Portanto, era a única coisa que eu tinha marcado, depois o resto foi um bocadinho, sabia mais ou menos os sítios onde é que eu queria ir, mas não tinha dias marcados, não tinha nada disso. E tinha realmente, esse medo desconhecido acabou por desaparecer, tinha algum receio de me sentir sozinha, de ser muito tempo e de me dar ali aquele aperto. Epá, eu nunca me senti sozinha, nunca me senti sozinha. Para já, a maior parte das vezes andei sempre acompanhada, porque tu começas a conhecer imensas pessoas, é super diferente quando tu viajas sozinha e quando tu viajas com pessoas, porque quando estás a viajar com pessoas, tu não estás atenta não estás tão atenta ao que se passa à tua volta. E então perdes imensas oportunidades de conhecer pessoas, pá, fantásticas, não é? Então, eu em todos os hostels eu encontrava pessoas e falei com imensas pessoas e saía com imensas pessoas, divertíamos imenso, não nos conhecíamos de lado nenhum, era sempre com pessoas de países diferentes e pronto, e foi muito, muito enriquecedor nesse aspecto e nunca me senti sozinha, tanto que as pessoas, eu partilhava no meu Facebook, não é, a minha viagem, e as pessoas diziam-me, isso nunca mais acaba, não estás já farta? E eu dizia, pá, olha, eu era capaz de ficar aqui.
porque eu nem da família tinha muitas saudades, quer dizer, porque eu falava também com a minha família quase todos os dias, não é? As tecnologias hoje em dia são fantásticas, não é? Claro. E, epá, foi muito, 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 muito bom. E depois voltei e o que eu senti, olha, sabes, eu quando voltei, a Tailândia é um país especial, porque os tailandeses são super acolhedores e estão sempre a sorrir. Epá, mas isto é mesmo verdade. Eu cheguei cá e eu sorria para toda a gente e eu me achava bué da esquisito porque as pessoas olhavam para mim, olhavam para o chão, olha, era maluquinha. Eu ia dar caminhadas e eu falava a toda a gente. Eu dizia, estou maluca. Mas lá é assim, tu vais na rua e falas com as pessoas falam, tipo, pode cá. Olha, então, e a Susana que foi, não foi a Susana que voltou. Quem é que voltou no lugar da antiga Susana? A Susana é a mesma, a Susana é igualzinha ao que era antes e continua a ser a Susana tímida na mesma. Só que. Tímida, não te vejo tímida. Mas é verdade, olha, sabes que. Olha, vou-te contar. Eu outro dia. Olha, foi no. Antes do UPW, tu sabes o que é o UPW, que é um evento. Daqui a 15 dias já vamos falar sobre isso. Tivemos que partir aquela tábua, não é? E eu, na altura, ainda não tinha recebido a tábua. Então fui à procura da tábua e fui ao Leroy Merlin. Eu digo-te uma coisa. Por acaso depois a tábua chegou porque no Leroy não havia. Mas tu não estás bem a ver o que eu tive que engolir. Tipo, Susana, tu és corajosa, vai lá perguntar ao senhor pela tábua. Porque eu não conseguia, eu só dizia assim, pá, caralho, agora está-me a dar aqui uma coisa que eu já não consigo perguntar a ninguém nada, o que é isto? Ouve, o que eu acho que eu tenho hoje são ferramentas que não me deixam ficar sem ação. Ou seja, eu continuo com as mesmas questões, continuo com os mesmos medos, com os mesmos receios, só que o meu cérebro está preparado para identificar essas situações e quando ele identifica, eu sei o que é que tenho que fazer. Sei. E é muito como, não sei se tu já leste a regra dos 5 segundos da Mel Robbins. Sim. É exatamente isso. Eu quando penso, pá, é agora, não faço a contagem decrescente, mas é como se fizesse, tipo, pumba, já está. Não é? Porque se não for, se eu começar a pensar muito, se eu começar aqui, e deixo os pensamentos ganhar, já não vou fazer nada. E hoje em dia sou muito mais impulsiva nesse aspecto. Quando sinto desconforto, é garantido que eu vou fazer alguma coisa. E quando eu sinto que estou a vacilar, normalmente, se não tiver ninguém ao pé para dizer, olha, está-me a apetecer fazer isto e está, porque normalmente quando tu comentas com alguém, epá, gostava de fazer isto, mas estou aqui com um bocado de receio, o que é que a outra pessoa te diz? Não, tens que fazer, vá, faz lá, não sei o quê. Então eu preciso desse incentivo. Então o que é que eu faço? Eu, quando não tenho ninguém ao pé para me dar esse incentivo, eu publico no meu Facebook. Olha, por falar nisso, vamos estar. Olha, estou a pensar fazer isto. E depois as pessoas dizem, outro dia queria começar a tomar banhos de água fria, duche frio. Do Iceman, vai de lá para o gelo. Andei semanas a pensar nisso e sem fazer. E digo assim, olha, vou pôr um post no Facebook. Estou a pensar a fazer isto. Que é que... Digam lá, já fizeram, já não fizeram? Olha, comecei a achar que aquilo era uma coisa simples, comecei a fazer. Foi. Olha, até diz-me lá uma coisa, espera aí que antes que nos esqueçamos há aqui uma coisa importante. Partilha lá as tuas informações, o nome do blog, do teu grupo, como é que aderem, o teu e-book, explica lá aí tudo antes de nós avançarmos para esta parte do teu novo projeto mais em detalhe. Vá, partilha já. Olha, o meu blog, que foi aquele que nasceu em 2016, quando eu saí do trabalho, quando eu decidi começar a decidir as minhas coisas na minha vida, chama-se Estás Mal, Muda-te. E, portanto, se vocês quiserem ir ao blog mesmo, é www.estasmalmudate.com, tudo pegadinho.
E tenho uma página também no Facebook, tenho Instagram, Susana CS Gomes. É este que está aqui, agarrar este. Exatamente. Tenho YouTube, no YouTube podem me procurar como Susana Gomes Coragem. E o que é que eu tenho mais? Basicamente, muito nessas. Ela tem uma data de coisas, ela tem sempre novidades em cima da mesa, por isso podem ir acompanhando. Ó Susana, então chegando agora a este projeto, qual é que é o objetivo deste projeto, em que é que consiste, como é que foi mais esta mudança radical, agora é que é isto, agora é que é quando nós damos o salto e ficamos focadas naquilo que é nosso, o crescimento só pode ser brutal, tem que ser, mas conta lá, partilha lá aí agora esta parte, esta tua nova vida. Então, olha, até te posso partilhar como é que eu decidi, porque a verdade é que isto é uma decisão que anda-me aqui a martelar há algum tempo e primeiro li um livro do Seth Godin, ou Seth Godin, não sei como é que isso se diz, acho que é Godin, que é o The Deep, li-o em inglês. E é um livro que eu quando li-o em junho, e assim, isto é super poderoso, porque é um livro que te chama um bocadinho... Antes ou depois do PW? Na semana antes, precisamente no fim de semana antes. Ui! Foi tudo muito ao mesmo tempo. Não há coincidências. E quando eu li esse livro, eu digo assim, porque o livro bate muito naquela coisa dos arrependimentos, não é? Se não fazes agora, quando é que vais fazer? E depois, vai sempre haver um momento em que tu vais falhar, não há dúvida. Mas se tu queres ser bem-sucedida, tens que passar por isso. E eu fiquei ali, eu tenho que fazer isto agora. Então pus um prazo. Eu até ao final do ano tenho que tomar uma decisão. Até ao final do ano. O ano de 2021. Deste ano, sim. Okay, entretanto, fim de semana a seguir, Tony Robbins matou-me. Olha, Susana, e daqui a 15 dias vamos ver o que é que vai acontecer, porque estamos à espera de mais, mais um projeto. Mesmo. Portanto, basicamente o evento do Tony Robbins acabou no domingo e eu na segunda-feira já tinha decidido, isto não passa de hoje, vai mesmo agora. Não vou esperar. É extraordinário. Quando nós falámos, não é? Que foi logo na segunda, tu disseste, eu tomei esta decisão e eu, uau, parabéns! É fantástico estar deste lado, é preciso ter coragem para dar este passo. E por isso acho que o nome enquadra-se muito bem em ti, não é? Porque eu costumo dizer, a maior coragem é esta que nós estamos aqui a fazer, porque é o saltar sem ter a certeza de nada. Só que quando tu tens a certeza aqui no teu coração, tudo vai acontecer na vida real, de certeza, não é? Portanto, mas sabes que eu acredito que a coragem treina-se e tudo isto que eu passei, quando foi lento realmente, mas ajudou-me a treinar essa coragem. Porque eu, por exemplo, quando tomei a decisão de mudança de carreira, não é? Quando saí da área do ramo imobiliário, foi uma decisão muito difícil, foi uma das decisões mais complicadas que eu tive que tomar, mais complicadas ainda que esta, porque esta aqui eu já tinha aquele gostinho de, eu já decidi isto uma vez, isto vai correr bem. Mas a primeira vez que tu decides isto é muito complicado, dá-te aqui uma volta ao estômago muito grande. Mas o que eu pensava foi, eu já mudei de carreira uma vez, fui obrigada, não foi uma decisão, mas isso preparou-me para a decisão que eu tinha que tomar a seguir. E eu acho que, porque eu desde essa altura que tenho o blog, que me apercebi que tu se treinares essa sensação de tomada de decisão, de coragem, tu consegues tomar mais decisões mais rapidamente na tua vida. Porque o ser humano, ninguém nos ensina a tomar decisões, não é? É muito complicado. E é preciso realmente a coragem, não é só saberes o que é que tens que decidir, mas é depois tomares a ação. E essa é a parte mais desafiante no meio disto tudo. Por isso é que eu comecei a fazer a minha bucket list
e comecei a arriscar coisas da bucket list, aquelas Já tipo estava. complicadinhas, não é? Olha, ia só aqui acrescentar uma coisa, porque isto aconteceu comigo e eu sei que há muitas mulheres que passam por isso. Eu, quando há 15 anos tomei a decisão de sair da multinacional, pronto, em que eu tinha uma carreira, enfim, estava com uma bebê de meses, recém-casada, uma casa acabada de comprar, um dos maiores entraves que eu tive foram os meus pais. Foi mesmo muito, muito complicado. E a coisa ainda se jogou bem no início porque achávamos todos que eu ia conseguir o part-time. Porque foi depois, eu tive uma gravidez de risco e foi durante a baixa de maternidade, em que eu fiquei de repouso absoluto, que eu tomei estas decisões todas na minha caminha. E Nós primeiro temos um momento repouso, quando a nossa mente descansa, é quando nós temos essa clareza. Às vezes nós precisamos não é? de fechar aqui um bocadinho Eu passei muito tempo. tipo de E trabalho. por acaso, eu passei muito tempo sozinha, mesmo sozinha, literalmente, não é? Porque toda a gente estava a trabalhar, e na altura, em 2005, não havia cá redes sociais como há hoje, não havia a facilidade de nada. Uhum. Portanto, foi tudo assim, diferente, pronto, foi diferente, não é mais complicado, é mais fácil, é diferente. Mas a coisa foi minimamente aceita no início porque achávamos todos que eu ia chegar à multinacional e negociava o part-time. Errado, não havia part-time, ou era full-time ou era tudo. E eu já tinha tudo montado, inclusivamente loja aberta, e já estava a preparar o ano letivo, porque era um centro de ensino de inglês. E foi bom, nada acontece por acaso, porque fui obrigada, ou era uma coisa ou era outra, e eu escolhi, só que essa decisão foi complicada porque tive muitas pessoas a abafarem-me. E mesmo depois, mais tarde, quando eu vendi o franchise e fui para uma marca de venda direta, o preconceito dos outros tentou abafar-me. Parecia que eu tinha um cimento em cima de mim e tinha que furar o cimento. E há muitas mulheres, acima de tudo mulheres, que não têm a coragem ou não assumem Uhum. essa coragem por causa das pessoas que estão à sua volta, inclusivamente até falaste de viagens. Há pessoas, há mulheres que gostavam de viajar sozinhas e que não têm um parceiro que as apoie nessa decisão, não é? Portanto, aqui o teu trabalho é extraordinário, não só pela a tua experiência, epá, mas isto todos os dias, qualquer pessoa com quem nós falemos, nós vamos perceber que há sempre medo. E o medo é associado à falta de coragem, mas o medo é o medo do desconhecido, é medo de um futuro que nem sabemos se vai existir, não é? E é esse o trabalho que tu fazes, imagino eu, não? Sabes o que é que me ajuda no meio disto tudo? Quando as pessoas. Olha, eu lembro-me, por exemplo, quando eu fui viajar, houve pessoas que me disseram: mas vais partilhar. Primeiro diziam: mas vais viajar sozinha, mas não tens medo? E eu: olha, tenho bom remédio, se me sentir mal, venho-me embora. Era o que eu disse: se me sentir mal, venho-me embora. Já tinha o plano B. Pronto, não havia nada a fazer. Mas havia uma coisa que também me surpreendeu de alguma forma, que foi quando as pessoas me diziam, porque uma das coisas que eu queria fazer era partilhar a minha viagem, precisamente para inspirar outras mulheres a fazerem algo semelhante, para perceberem que não havia motivo para receio. E houve pessoas que me disseram assim: mas vais publicar nas redes sociais? Então, mas eu não fazia isso. Isso, as pessoas vão achar mal, tipo, quase vão-te rogar pragas. E eu dizia: não, eu tenho que fazer isto, não é? Não só por mim, mas pelas outras pessoas, porque eu acho que é importante nós falarmos sobre o assunto. E normalmente, o que me ajuda muito quando há outras pessoas que estão à tua volta e que. Eu não gosto de dizer que me puxam para baixo, porque eu não deixo que elas me puxem para baixo. Porque elas, na realidade, não me estão a puxar para baixo. Se tu pensares, a verdade é que são pessoas que estão preocupadas connosco, gostam de nós, querem o melhor para nós e provavelmente são pessoas que não são capazes de fazer aquilo que nós íamos fazer. E como não são capazes de fazer isso e acham que é perigoso, não é? Querem-nos proteger e por isso é que elas nos dizem: não faças isso, vais estar mal, porque elas próprias, e isto não tem nada a ver connosco, tem a ver com a própria pessoa.
tem a ver com elas. E isso ajuda-me imenso a ultrapassar esta parte de quando as outras pessoas me vêm a dizer pá, se calhar tens aí um problema qualquer. Não digo isto à pessoa, não é? Mas ajuda-me a perceber porque é que a pessoa me está a dizer aquilo, não é? Sinto um bocadinho mais de empatia e de compaixão pela pessoa porque percebo, pá, se calhar com a experiência dela, com os pensamentos que ela tem agora, se calhar eu também diria a mesma coisa, não é? Eu também nem sempre fui assim, provavelmente, seguramente, se eu, por exemplo, sei lá, na idade da faculdade, provavelmente era capaz de dizer, agora, à Susana dos 42 anos, que é a idade que tenho agora, dizer, ó Susana, tu estás, mas é maluca, então vais abrir um negócio sozinha, sem certeza de coisa nenhuma, nem penses nisso. Vais viajar sozinha, não penses nisso, não é? E o que é que a Susana de 42 anos diria àquela miúda que estava a entrar na faculdade? Olha, diria provavelmente, olha, pensa um bocadinho e vê que realmente não há perigo. Experimenta, não é? Olha, isto é tudo como experimentar, não há nada como experimentar. Claro. E eu, olha, com a minha bucket list, experimentei imenso. Coisas pequeninas, porque às vezes nós pensamos que, por exemplo, se eu pensasse há não sei quantos anos atrás, não é? Que ia viajar sozinha, para mim era impossível. Mesmo impossível. Mas se calhar havia pequenos passos que eu podia ter feito que não fiz porque se calhar nem me lembrava disso, nem punha essa questão, não é? Por exemplo, eu ia sempre pelo mesmo caminho, trabalhar, não é? Nunca me passava pela cabeça sair do meu caminho. Isso já é uma coisa suficientemente fora da zona de conforto, mas que se calhar uma pessoa que tem algum receio pode ir começando a aventurar-se, estás a ver? E tu fazendo estas coisas passito a passito, como eu costumo dizer, tu vais saindo da tua zona de conforto e há um dia que eu não te sei dizer quando é que foi, mas há um dia que isto faz clique. Porque tu dizes, pá, realmente, porque é que eu estou a fazer isto, não é? Isto realmente não há mal nenhum. Porque tu vais-te habituando. E atenção, quando eu digo não há mal nenhum, eu costumo dizer, a coragem é coragem para tu agires. E agir não é pôr-te em perigo, não é? Porque as pessoas às vezes associam atos corajosos tipo, pá, vou enfrentar um leão ou uma coisa assim. Não, não é nada disso, não é? Aliás, já partilhaste que antes de viajar, tu leste tudo, tu sabias tudo, e estava-me a lembrar da frase do Tony Robbins, que a antecipação é poder, ele está sempre a dizer, a antecipação é poder, e é mesmo isso, não é? Tu foste antecipando o caminho, porque desta maneira também ias enfrentando o teu medo, não é? É um bocadinho assim, portanto, não é de facto para se pôr em perigo, não é? Não é tirar eu quando fui para a Tailândia eu ouvi imensas histórias de coisas perigosas, de mulheres que eram agredidas, que eram violadas, que eram não sei o quê, mas eu fui perceber porquê, não é? É igual aqui. Se tu fores para um beco escuro à noite e se te meteres nos copos, também alguma coisa de má que vai acontecer, não é? E depois as pessoas, quando estão a viajar, às vezes baixam um bocadinho a guarda. E não é, tu tens que ter as mesmas precauções, não te vais meter numa rua escura, não vais sair à noite sozinha assim sem rumo, não é? Pronto, não faz sentido. Eu lembro-me que na altura, já no fim da viagem, a minha mãe pergunta-me assim, olha, já viste o que aconteceu? E eu assim, não vi nada, estou a viajar, sei lá agora o que é que aconteceu. Porque há aí uma ilha na Tailândia onde matam os turistas e não sei o que isso. Isto matam os turistas, onde é que tu andas a ver isso? E ela depois teve-me a explicar que havia uns turistas quaisquer que tinham aparecido mortos numa praia qualquer, numa coisa qualquer. E depois eu perguntei, provavelmente foram pessoas que lá está, andaram-se a meter com gente menos fiável, não é? Foram meter o nariz onde não eram chamados e pronto, acontece, não é? Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade de acontecer contigo, se tu te mantiveres, então na Tailândia que é tudo muito turístico, é muito difícil. E eu andei em sítios sozinhos mais isolados, menos turísticos, onde
as pessoas viam-me com uma mochila às costas sozinha e eles vinham-me perguntar para onde é que eu ia, para me dizerem como é que eu chegava lá e para me ajudarem, portanto, não me senti nada insegura, mas houve uma preparação, sem dúvida, e não foi à maluca, e ainda hoje não é? Eu depois disso já tive vários desafios, eu posso te dizer que comecei a sair à noite às vezes sozinha, cá em Portugal, para ir dançar, mas lá está, ia dançar para sítios que eu já sabia ou que já conhecia, já sabia que tipo de pessoas é que lá andavam, já sabia onde é que eu ia estacionar, já tinha tudo planeado. Portanto, eu vejo primeiro, não é? Analiso se há perigo, se não há perigo e depois, sim, depois tomo a decisão de ir. Tem que ser. Olha, Susana, deixa-me aqui partilhar, porque tu estavas a dizer que aos 36 nunca tinhas ido a uma praia sozinha, então deixa-me partilhar contigo que eu fui pela primeira vez sozinha aos 43. Quando descobrimos a doença do meu pai, eu tive a necessidade de estar sozinha constantemente e tive a necessidade de ir ter com o mar, já que não podia ser no Algarve, que pronto, a minha paixão pelo Algarve, a minha mãe nasceu lá, portanto, claro, é o Algarve, o mar do Algarve é diferente, digam o que disserem é diferente, mas eu precisava estar em contacto com a natureza e fui pela primeira vez, opa, e senti-me maravilhosamente bem e repeti durante muito tempo, enquanto tivemos a possibilidade de verão, de bom tempo, porque aquilo dava-me conforto, eu sentia-me em paz. Mas quem me dera a mim ter conhecido a Susana há alguns anos para eu não ter passado por este processo, não é? E ter que ser numa situação tão dramática, não precisava de ser. Tu já recebeste feedback de mulheres que também pegaram no teu exemplo, na tua inspiração e que já fizeram alguma coisa, um ato de coragem? Porque às vezes nós achamos, mas isso não é nada. Não é nada para uma pessoa, para outra pode ser um grande tudo, não é? Tudo depende de cada uma de nós, a verdade é essa. Queres dar algum exemplo sem dizer nomes? Sim, tenho pessoas que me dizem, mas isso. Não, ir à praia sozinha, mas isso não tem nada de especial. Mas depois a verdade é que já tenho tido pessoas conhecidas e sem ser conhecidas a dizerem-me realmente que faz diferença esta partilha, não é? E por isso é que eu sou tão fã. Eu vou abrir os comentários que é para ver se há alguém que está também a participar. É muito importante esta partilha, não só para mim, porque eu quando estou a partilhar estou no fundo também a trabalhar em mim, não é? Aliás, li há pouco tempo que quando tu tens vergonha, o pior inimigo da vergonha são as palavras. Portanto, a partir do momento em que tu começas a falar sobre isso, a vergonha vai-se embora. Olha, começas a falar e começas a escrever, e eu acho que aqui o teu blog também pode ter sido o teu processo de cura. Sim, a doença do meu pai foi muito assim, eu consegui entrar no processo de aceitação e no dia que aconteceu, que ele faleceu, eu estava completamente em paz e sei que me permite ajudar outras pessoas que passam ou passaram por esse processo, porque para nós é a nossa cura. Cada vez que nós deitamos um texto nas redes sociais ou fazemos um vídeo, é porque nós estamos a precisar disso. Alô Inês, temos aqui a Inês a dar-nos bola. É um ato um bocadinho egoísta, mas a verdade é que eu não só faço por mim, mas também faço porque tenho este sentido e cada vez mais tenho este sentimento de que tem que ser uma missão. Porque quando tu não partilhas isto com outras pessoas, se as outras pessoas não veem isto a acontecer, tomara eu, quando tinha, sei lá, nem digo 18 anos, se calhar até antes, não é? Ter tido estes exemplos de perceber que as outras pessoas faziam, não é? Esta coisa de eu ir à praia sozinha nasceu porque eu estava a ver muitos blogs. Estava a ver muitos blogs de pessoas que viajavam sozinhas, que abriam negócios sozinhas, que faziam tudo sozinhas e assim, o que é isto? Isto existe, isto acontece, não é? É verdade. E isso despertou muita curiosidade. Eu não sei se antes do tempo, porque eu acredito mesmo que tudo acontece no timing certo, a vida já me tem mostrado isso. Eu acho que antes do tempo, se calhar não, não teria maturidade para perceber ou para eu desenvolver determinadas situações. E eu costumo dizer que nós
temos a obrigação moral de partilhar com as outras pessoas aquilo que aprendemos, aquilo que experimentámos, os nossos erros, os nossos fracassos, porque a vida, aliás, não, eu costumo dizer, não pode ser verão o tempo todo, porque senão isto não tinha piada nenhuma, tem que chover de vez em quando para darmos valor depois ao sol, não é? É um bocadinho assim. Portanto, é o que tu dizes, é por nós e depois é pelos outros, é o mais importante. É o mais importante. Olha, aqui a Inês, deixa lá ver, está aqui a partilhar connosco. Eu era incapaz de ir a um restaurante sozinha. Tive que ir na Grécia enquanto o meu marido esteve numa reunião de trabalho. Isto é difícil. Eu também já almocei muitas vezes sozinha e jantei, e isto é uma situação difícil. E nós, mulheres, temos aqui uma questão. Porque quando se vê uma mulher sozinha, epá, fica-se logo ali a olhar de lado. E eu achei engraçado que este ano, no Algarve, muitas mulheres estavam sozinhas nos restaurantes. Eu acho que com o confinamento também houve aqui uma necessidade muito grande de nos libertarmos, não é? Não sei se tu tens assistido a essas situações também aí. Olha, não, sinceramente não reparei muito, porque a verdade é que agora também no verão, então, agora está tudo tão cheio que tipo, não há mulheres sozinhas aqui. Ainda bem, é bom sinal. Mas isso é verdade. Eu também sempre tive muita dificuldade em almoçar sozinha. Eu digo-te, eu tive dias em que quase não almoçava, precisamente porque não queria almoçar sozinha. Não dava, não é? Mesmo quando eu era arquiteta, havia dias em que o sítio onde eu trabalhava não havia assim restaurantes à volta. Havia um restaurante, pá, era impossível ir lá sozinha, nem pensar. Morria de vergonha. Então, havia dias em que, se eu sabia que eu ia almoçar sozinha porque um colega não podia, não sei o quê, eu levava qualquer coisa para comer no escritório porque sozinha não tinha lado nenhum. Como é que foi a primeira vez que tu foste sozinha? Levaste um livro ou um telemóvel? Um livro. Estás a ver? É o truque. Meninas, se querem jantar ou almoçar, é o livro. Mas repara, eu ainda consegui ir umas quantas vezes sozinha, mas foi em situações mesmo extremas, quase de obrigação. Mas eu lembro-me perfeitamente, o primeiro dia que eu estive na Tailândia, eu ia morrendo de fome. Porque eu cheguei, era para aí, não sei, à meia da tarde, e depois tive que ir jantar. Eu digo-te uma coisa, eu andei às voltas na mesma rua, para cima e para baixo, na rua dos bares, dos restaurantes e dessas coisas todas, e não conseguia sentar-me para comer. Uau! Eu pensava, oh meu Deus, eu vou estar 2 meses, oh Susana, tu põe-te fina, tu não podes morrer à fome, vou estar aqui 2 meses nesta terra, tens que comer sozinha, pá, tens que escolher um sítio. E não conseguia, andava ali para trás e para a frente, ainda por cima depois, eu comprometi-me, lá está mais uma vez publicamente, não é? Comprometi-me no meu blog que ia documentar e que ia fazer vídeos. Foi os meus primeiros vídeos, foi aí. Estás a ver, o meu primeiro vídeo foi precisamente a comer, no restaurante, numa esplanada, aquilo não era esplanada, era uma coisa de rua, estás a ver, com umas cadeiras e umas mesas. E eu ainda tenho esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem buscar, para não busquem com morro de vergonha, mas ainda está lá. No primeiro vídeo, aparece e dizer, pronto, olha, já eu disse que eu prometi que a coisa, hoje foi um dia muito cansativo, estou muito cansada, está muito calor, e eu a comer ao mesmo tempo, o meu irmão depois aborreceu-se comigo e disse, então foste fazer um vídeo a comer, eu assim, epá, olha, teve que ser, de outra forma não ia acontecer. E comecei a comer sozinha, tinha que ser, não é? E depois quando voltei a Portugal, meti na cabeça que tinha que experimentar cá também. Tanto que depois do confinamento, e o confinamento custou-me imenso, porque eu passei sozinha e eu, ainda por cima na altura, tinha muita ligação com as pessoas, sou uma pessoa de toque, de abraços, estava sempre a abraçar pessoas, portanto custou-me muito. E no meu aniversário, que é no final de junho, eu decido, eu não vou ficar em casa. Então fui não, fui jantar sozinha e fui beber vinho e tudo, à maneira, com vista para o mar, fantástico. E senti-me muito bem, sabes? Porque depois quando tu ultrapassas estas barreiras, tu ficas mesmo tipo, é mesmo isto que tens que fazer, não há hipótese.
E cada vez mais, às vezes, olha, às vezes quando a minha cabeça diz, se calhar não devia fazer, vou fazer. E sabe muito bem quando tu Olha, fazes coisas. é engraçado. A Inês estava aqui a partilhar que quando foi fazer a refeição sozinha comeu um esparguete de lagosta maravilhoso, que nunca mais comeu. De alguma maneira ficou ali com esse momento, não é? De degustação e de certeza que é um momento que ela também se orgulha e temos que celebrar. Eu recordo-me que houve uma altura, quando eu passei a Master Franchiser, que eu comecei a viajar sozinha. Já tinha viajado sozinha, mas neste caso eram grandes viagens, com muitas escalas na Europa, Uhum. era tudo na Europa, mas muitas escalas. E eu digo-te, eu passei a gostar tanto daquele momento, eu adorava o aeroporto de Frankfurt. Adorava, e ainda hoje adoro, e adorava estar sozinha no aeroporto de Frankfurt. Só que Mas já tive também muitas horas de aeroporto sozinha. é gigante, o aeroporto de Frankfurt é gigante, não é? Toda a gente sabe. Mas também tinha estratégias para ultrapassar a questão do medo. Pronto, era um bocadinho assim, com comboios, com aviões, com táxis, tinha que ser. Mas depois ficamos gratas, sentimos bem nesse momento, não é? Acima de tudo é isso. É Sabes muito que eu, isso. quando fui para a praia, o primeiro dia que fui à praia sozinha, eu levei tudo para a praia, mais alguma coisa. Eu levei livros, eu levei música, eu levei comida, levei o chapéu de sol, levei tudo o que eu me lembrei, eu levei tudo. Quanto tempo é que lá ficaste? Vai uma hora. Muito bom, muito bom. Vai uma hora, mas a verdade é que eu levei tudo. Aliás, primeiro demorei imenso tempo a sair de casa. Andava ali às voltas, se eu não tivesse comprometido, provavelmente não ia. Dei às voltas, às voltas, às voltas. E depois falta-me isto e falta-me aquilo, e o que é que eu visto, e se fizer sol, e se fizer chuva, pleno verão, e não sei o quê, nananã, e levei montes de coisas. Tudo, levei tudo para a praia. Olha, a Inês afinal é super corajosa. Já temos aqui uma mulher corajosa. Eu tive 15 dias em Paris sozinha. Paris é a cidade do amor. É bom. Nem que seja o amor pela cidade. Portanto, é fantástico. Olha, minha querida Susana, nota final. Dá lá aqui uma dica às nossas seguidoras que é para terem coragem de serem felizes, de agarrarem os sonhos. Bem, primeiro coragem para sonhar, que esta malta não está habituada a sonhar alto. É tudo a sonhar assim pequenino e sonhar não custa dinheiro ainda. Portanto, podem sonhar grande e ter a coragem para lutar pelos seus sonhos. Deixa aqui uma dica a estas mulheres. Olha, isso tens toda a razão. As pessoas também precisam de ter coragem para sonhar e é o primeiro passo, não é? Porque muitas vezes nós não temos essa coragem porque achamos que, como é impossível, não é? Não vale a pena. Vamos estar a pôr expectativas lá muito em cima e que nos vamos esbardalhar, como eu costumo dizer. Vamos nos esbardalhar assim ao comprido. Mas a verdade é que quando nós sabemos, olha, a minha lista dos impossíveis fez-me milagres, porque a partir do momento em que eu as escrevi, eu cada vez mais, olha, perdi a lista, não sei onde é que ela está, sei que ela está num caderno, descobri há um ano atrás e quando eu li olha, fiquei tão contente, tinha um caderninho pequenino com essa lista, agora não sei dele, mas lembro-me que há um ano atrás eu descobri e estava a folhear e disse, olha a minha lista dos impossíveis e já tinha coisas realizadas da lista dos impossíveis. E eu pensei, uou! E havia outras que eu já dizia, pá, mas isto já não é tão impossível, estás a ver? A minha lista dos impossíveis hoje já era diferente. E portanto, pá, é uma forma de nos enganarmos. Quando nós escrevemos uma lista dos impossíveis, nós também acabamos por sonhar um bocadinho. E, epá, não sei, se eu tivesse alguma coisa para dizer, para além disso que é muito importante, que é acreditar que é possível. Porque é possível e olha, eu tive um aluno meu que me disse uma coisa que eu achei fantástica, que ele me dizia assim, se a Susana consegue, eu também consigo. Uau, porque a verdade é que eu não sou uma pessoa diferente de ninguém, não é? Eu costumo dizer, nós estamos todos no mesmo barco, sentimos todas as mesmas coisas e todos nós somos capazes, todos, sem exceção. Eu houve uma altura que acreditava que era preciso passar por uma coisa muito má, não é? Porque a gente ouve aquelas histórias de pessoas que passaram
as passinhas do Algarve, como se diz, não é? E que tiveram que superar, não é? E que foram ao fundo do poço e que não tinham nada e pronto, histórias dramáticas. E houve uma altura que eu achava, pá, eu não tenho história nenhuma dessas, eu nunca vou conseguir chegar a lado nenhum porque não tenho esses recursos, não é? Não é verdade? Todos nós temos. Todos nós temos. Olha, deixa-me só partilhar. Está aqui a Sofia. A Sofia é engraçada, já digo quem é a Sofia. A Sofia está a dizer que teve 1 mês e meio no Brasil e também acabou por fazer amigos. A Sofia é minha colega da primária. Olha, ela é que sabe o quão tímida é que eu era. Mesmo, se me chamassem ao quadro, eu até tremia, quase chorava no meu lugar. E hoje estou aqui à frente desta câmara. Isto, os impossíveis acontecem. Olha, uma pergunta que a Inês estava aqui a dizer. A lista dos impossíveis é como se fosse o vision board ou é uma lista? O que é que tu fazes? Olha, eu fiz uma lista. Escrevi mesmo uma lista. Escrevi lista dos impossíveis. Pontinho. Escrevi uma coisa. Outro pontinho. Outro pontinho. Outro pontinho. Uma coisa simples. O saltar de paraquedas também estava nessa lista? Olha, não sei, mas eu digo-te que quando eu comprei o bilhete para o Skydive, deu-me exatamente as mesmas borboletas que quando eu comprei o bilhete para a Tailândia. Deu-me um medo. E digo-te uma coisa, eu tenho que fazer novamente porque eu acho que agora tenho mais medo do que tinha, porque eu agora sei a sensação. Quanto tempo é que nós devemos fazer essa lista dos impossíveis? De ano a ano, na mudança do ano, por exemplo? O que é que tu recomendas? Olha, eu neste momento eu tenho uma lista gigante, não lhe chamo lista dos impossíveis, tenho uma lista que é a minha bucket list, né? Que é a minha lista, é a minha lista extraordinária. E então o que é que eu fiz à minha lista? Eu organizei-a por categorias e porque ela já estava tão grande, tão grande, tão grande que eu já não conseguia olhar para ela porque estava uma misturada muito grande. E então dividia por categorias e depois o que é que eu fiz? Eu misturei coisas simples com coisas complicadas. Okay. Então eu acabo por me enganar também ali um bocadinho. Então eu tenho a parte dos desafios, que são desafios, são coisas que eu considero desafio, não é? São aquelas coisas que realmente que eu penso, que eu se calhar não consigo fazer, será que eu vou ter coragem de fazer? Aí vai para a lista dos desafios. Depois tenho a lista das experiências, e aí é aquelas coisas que tu nunca experimentaste, que gostavas de experimentar, não sabes se gostas, se não gostas, mas não é uma coisa que te custe, não é? Depois tenho a lista das aprendizagens, de coisas que quero aprender. Tenho a lista que eu chamo de relações, não é? Relações e conexões, que é uma lista que me faz às vezes sair também um bocadinho da zona de conforto, porque tem em vista criar relações com os outros, não é? Com outras pessoas, às vezes desconhecidas, e é um desafio grande. Falta-me aqui uma, qual é que me falta? Agora assim de cor, é porque eu depois não olho para os títulos, eu olho para esta lista quase todos os dias, não é? Eu estou sempre a acrescentar coisas nas listas. Isso é que falta-me, o último item é o das viagens, mas esse está uma desorganização total, porque eu quero ir a todo lado, então não consigo organizar aquilo, porque eu se começo a pôr lá coisas, eu ponho tudo, ponho lá tudo. Há prioridades. Número 1 é tal, número 2 é tal. Não, sabes porque às vezes, olha, a Tailândia, por exemplo, foi uma coisa inesperada. Eu nunca pensei na Tailândia, nem era um destino que eu dissesse, eu quero muito ir à Tailândia. Não, foi uma coisa que eu pesquisei, era barato, era um sítio seguro, era onde todas as pessoas, ou a maior parte delas, começavam a viajar sozinhas e tinha imensas inspirações lá e por isso é que eu escolhi. Mas a minha primeira, a minha primeira ideia, se calhar, foi, sei lá, ir para a Argentina, por exemplo, porque já tinha estado lá no ano anterior e tinha gostado, era um sítio onde eu ia aprender tango e não sei o quê. Ou então também me passou para a cabeça ir, por exemplo, para a Islândia, que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça há imenso tempo, só que a Islândia é super caro. Então passou-me imensas coisas pela cabeça, mas não foi isso que eu escolhi, porque lá está, porque depois acabamos por ir para o outro lado.
Eu, por exemplo, a última grande viagem que fiz, antes do Covid, no ano anterior ao Covid, eu fui para a Croácia, também fui sozinha. E, e decidi que queria fazer qualquer coisa que riscasse muitas coisas na minha bucket list. E então, uma das coisas que eu quis riscar foi... eu tinha tirado a carta de patrão local, que também foi uma aventura, porque eu e o mar, nós não temos assim uma relação muito boa, porque eu tenho muito medo do mar. Então o que a Susana foi fazer? Foi tirar a carta de patrão local. E portanto, eu faço tudo ao contrário. Cada vez que penso que há aqui um medo qualquer, eu vou e faço, pronto. Vai. Aliás, eu parecia um ETzinho nas aulas, porque nas primeiras aulas lá o professor perguntou: então porquê querem tirar a carta? E uns diziam que era porque queriam seguir uma carreira, outros porque já tinham um trabalho no verão. Normalmente a maior parte das pessoas era porque tinham trabalhos no verão e precisavam da carta para conduzir. E eu disse: por curiosidade. É porque tenho medo do mar. E eu gritava muito quando ia conduzir o barco, era uma desgraça. Mas fui fazer. E então, como tinha acabado de tirar a carta, pensei, isso era giro, era eu ir de viagem, assim num veleiro, assim numa coisa desse género, que eu pudesse conduzir um bocadinho. E então fui para a Croácia e tive 7 dias num barco, com pessoas que eu não conhecia, não é, também, e a dormir no barco. Pá, foi muito engraçado, foi muito turístico também, mas foi uma experiência completamente diferente fora da minha zona de conforto também. E lá está, porque quando nós decidimos fazer estas coisas, e lá está, não precisamos de fazer logo uma coisa assim, agora vou viajar sozinha, não é? É começar a sair da zona de conforto aos passinhos pequeninos. Lá está, é fazer uma viagem diferente para casa, é experimentar ir ao café sozinha, não é? Começar num café que a gente conhece e ir experimentando cafés que nós não conhecemos, não é? Porque é muito mais fácil nós fazermos uma coisa dessas num sítio que a gente já conhece, então fazemos nesse sítio que nós já conhecemos e depois então aventurarmos numa coisa diferente. E lá está, pesquisar, perceber, não é? Familiarizarmos como é que é o espaço, como é que eu entro. Epá, eu costumava ter estes filmes todos, pá, eu entro e vou ali, vir ali, tipo, não me queria perder, estás a ver? Mas ajuda. E falar também ajuda muito. Falar das coisas. Quanto mais a gente fala delas, mais elas se vão embora. Claro, e portanto, sim. por isso é que eu falo por cotovelos e incentivo as pessoas a falar. E lá está. Se quiserem falar comigo, falem comigo. Olha, já está. E quem tem medo, ou compra um cão ou fala com a Susana, é mesmo assim. Olha, querida Susana, nós daqui a 15 dias... Mas há uma coisa muito importante. O medo não se vai embora. Pois. Não se vai embora. É por isso é que não nos bloqueia. Não existe coragem sem medo, não é? Claro. Aliás, este livrinho que eu tenho aqui atrás, este aqui, tem uma passagem que eu adoro, que diz que o medo é como se nós levássemos o medo a viajar, não é? Num carro. E ele vem connosco, nós damos-lhe a autorização para ele vir connosco, mas ele tem que estar sossegadinho, sem fazer barulho, e quem vai ao comando somos nós, não é o medo. Ele vai no banquinho de trás, sossegadinho, caladinho, não tem direito a opinar sobre nada. Ele não nos pode bloquear, ele não se pode atravessar na nossa estrada. É isso que não pode ser. Porque medo a gente tem sempre, não é? Não deixamos de ter. Olha, e nós daqui a 15 dias também vamos ter um ato de coragem, porque feitas malucas vamos nos inscrever no UPW, mas começa à meia-noite, porque aquilo é a hora da Austrália. Portanto, daqui a 15 dias não vamos passar pelas brasas. Era 1h da manhã. Eu pensava que era 1h da manhã, pensava que ainda é à meia-noite ainda por cima. Os outros estão à meia-noite, mas isso é coisa pouca. Quem vai estar de madrugada toda acordada até às tantas. Nós não vamos passar pelas brasas ainda, mas vamos partir a tábua outra vez. Pronto, olha, a Inês está aqui. Tu passaste pelas brasas também com o Tony Robbins, Inês. Estavas aí a dizer que pisaste as brasas, não sei se ela foi no Tony Robbins. Pisou as brasas. Nós as brasas não vêm até a nossa casa, mas a tábua vem até a nossa casa. Vamos ver. Olha, ela já foi em 2019. Nós vamos no próximo presencial, portanto podemos aqui organizar já uma tour que vamos todas. Está feito. É assim. Boa, Ana. Olha, minha querida, muito grata mais uma vez. Quem tiver interesse, clique. Eu é que te agradeço.
agradeço-te este convite, foi muito divertido acima de tudo, que é isso que a gente também quer. E Claro isto que também sim. está na minha lista, Estamos Firewalking. sempre à sua disposição. Está na minha lista, Firewalking. É mesmo, olha, essa é para daqui a um bocadinho. Agora em novembro vai ser nos States, não é? Portanto, pode ser que para o ano haja longe. Vamos ver, vamos ver. Olha, minhas queridas, muito grata por estarem aí e estarem aí connosco, porque às vezes estamos aqui nas lives e ninguém nos liga nenhuma, parece que estamos aqui a falar pouco, não é? Portanto, grata, muito grata. Tudo aquilo que nós damos é aquilo que nós recebemos. Portanto, se quiserem avançar com os vossos medos e entrarem aqui no mundo da coragem, cliquem aí no perfil da Susana e vão ao blog dela. Eu agora fico muito curiosa, eu vou ver os primeiros vídeos. Vão ao blog, vão à página do Facebook e vamos lá aqui todas ter atos de coragem, porque são pequeninos atos que nos levam em direção à felicidade e à nossa vida poderosa, como eu gosto de dizer. Minha querida, beijinho muito grande, de Lisboa para o Algarve, tudo a correr bem. Beijinho. Obrigada também, beijinho, obrigada.